Meus irmãos, vamos abrir a palavra do nosso Deus, nesse momento da exposição da palavra, na carta aos Hebreus, no capítulo 13. Carta aos Hebreus, no capítulo 13. Hebreus 13, o verso 20 e o verso 21. Essa é uma oração, irmãos, feita no final da carta aos Hebreus. Hebreus 13, do verso 20 a 21. Nós vamos considerar esta oração nesta noite, na exposição da palavra do nosso Deus. Diz assim, Hebreus 13, verso 20 e 21. Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoe em todo o bem, para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Oremos ao Senhor mais uma vez. Santo Deus, Pai bendito, eterno, Deus da aliança, Deus de paz, Deus da paz, como lemos aqui no texto, Deus que providenciou a paz na eternidade para nós, nos dando a Cristo, teu Filho, nosso Senhor e Salvador, Deus de Deus, segunda pessoa da Santíssima Trindade. Te adoramos, ó Pai, na Tua presença, o Teu povo reunido, ó Pai. Pela Tua graça, o Senhor nos une aqui para Te adorar, para ouvir a Tua palavra. Recebe a adoração, ó Deus, do Teu povo nesse momento. Também, ó Deus, recebe esse momento dedicado a ouvir a Tua palavra, sendo exposta, pregada. Recebe essa adoração, ó Deus, fala aos nossos corações pela Tua palavra. Nos ilumina, nos dá do Teu Espírito, falando aos nossos corações. Nos edifica, ó Deus, na Tua verdade. E que o nome de Jesus seja exaltado também. E recebe, ó Deus, nossa adoração. Fala conosco por Tua graça. E que também o Senhor nos dê corações abertos a ouvir a Tua voz. E que o Senhor verdadeiramente use, por graça, esse momento para falar conosco. Também quebranta-nos, dá-nos arrepender-nos a cada dia dos nossos pecados e nos aperfeiçoa, ó Deus, como igreja, para que possamos Te servir de boa vontade, de coração e de modo aceitável. É o que pedimos e oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, aqui nesse texto, nessa oração, na carta aos Hebreus, nós temos uma oração feita ao Deus da paz a favor do seu povo. De fato, nós estamos diante de uma carta do Novo Testamento, de uma epístola, e que geralmente essas cartas são escritas para tratar problemas na igreja, ou encorajar a igreja. E na verdade nós já estudamos esta carta aos Hebreus e já vimos que nesta carta existem exortações à perseverança. Parece que aqueles crentes ali que receberam esta carta estavam sendo tentados a desanimar, a abandonar a caminhada, talvez a voltar ao judaísmo, pensar que não vale a pena servir a Cristo ou ser cristão. Então eles eram judeus, agora eram cristãos, mas parece que as coisas estavam ficando mais difíceis para eles. Então toda a carta é cheia de exortação, é cheia de palavras de exortação: perseverem, continuem firmes. E aí agora, no final da carta, nós temos uma oração. E então, no final da carta, o autor desta carta, ele não confia meramente na capacidade daqueles crentes de obedecer. Embora nós, crentes, somos chamados à obediência à palavra de Deus. Mas o autor desta carta, ele ora a Deus.
Ele ora a Deus para que o Deus da paz que ressuscitou a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, vos aperfeiçoe em todo o bem. Então, irmãos, diante de tudo aquilo que vemos nas Escrituras, nessa carta, no final desta carta nós vemos que a oração é que Deus vos aperfeiçoe. E muita gente acha, muita gente pensa que nós nos santificamos com o braço da carne. Muitas pessoas entendem, embora, irmãos, a Bíblia não nega a responsabilidade humana, embora Deus é soberano. Nós somos chamados à santificação, à fé, somos chamados ao arrependimento, mas ao mesmo tempo, nós só conseguimos crer e nos arrepender por causa da graça de Deus, por causa da aliança eterna, feita entre Pai, Filho e o Espírito Santo. Veja que ele diz o Deus da paz, né? Ele diz aí, o Deus da paz, e no final do verso 20 ele diz, pelo sangue da eterna aliança. Então, a base por meio da qual nós podemos obedecer a Deus é que há um Deus que providenciou a paz. Porque Jesus ressuscitou dos mortos. Ele é o grande pastor das ovelhas. Pelo sangue da eterna aliança. Há uma aliança eterna entre Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. Uma aliança de salvação, onde Deus resolveu salvar pecadores indignos, que não desejam a Deus, a santidade. Essa é a natureza caída, irmãos. Esse é o homem natural. Então, ao ouvir tudo isso que ouvimos na Escritura, na carta aos Hebreus e outras partes da Bíblia, se nós fizermos uma introspecção sincera, analisarmos o nosso coração, nós vamos ver que até mesmo os crentes, como Paulo diz, o que queremos fazer não fazemos. Lá em Romanos 7, Paulo diz que o bem que eu quero fazer, este eu não faço. Há inclinações contrárias no nosso coração. A bem da verdade, o fato, irmãos, é que se dependesse apenas do homem, ninguém buscaria a Deus, o Deus da Bíblia, o Deus Santo, por si mesmo. Então Deus fez uma aliança na eternidade. Jesus veio morrer por nós na cruz e Ele é o supremo pastor. Nós nos convertemos porque ouvimos a voz de Cristo, pela pregação, pela palavra. Então Jesus, ele é o bom pastor. Ele deu a sua vida pelas ovelhas. Ele ressuscitou, Ele intercede por nós. E então agora é possível haver paz entre Deus e o homem. Mas, irmãos, fora de Jesus Cristo não há paz para o homem. Fora de Cristo o homem é rebelde, inimigo de Deus, irreconciliável por natureza. Mas agora Deus nos deu a Cristo. E então Paulo questiona: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condena? Cristo morreu. Ou antes, quem ressuscitou está à direita de Deus, intercede por nós. Então Jesus ressuscitou, Ele está à destra de Deus e Ele intercede por nós. Ele subiu às alturas. Em Efésios 4:8 diz que Ele levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Então, irmãos, a base dessa paz que podemos ter, a base desta alegria que podemos ter, é algo que não acontece dentro do tempo, mas aconteceu na eternidade. Há um caminho de volta para Deus por meio de Cristo. E esse caminho só é possível porque há um plano eterno, uma aliança eterna. Talvez você que está aqui hoje à noite, talvez você nunca ouviu falar de aliança.
Mas a própria palavra Novo Testamento, Antigo Testamento, é aliança. E em toda a Escritura há esse entendimento de que há uma aliança. E então, no final desta oração aí do verso 20, na verdade, ele fala de um sangue da eterna aliança. E nós cremos, nós presbiterianos, creio que outros cristãos também creem dessa maneira, que há uma aliança eterna. E então, irmãos, nós podemos, pela leitura bíblica, inferir, entender que há uma aliança. Antes desse mundo ser criado, o mundo físico, homens e anjos, só havia Deus. E Deus não estava só em certo sentido, embora só há um Deus, mas ele subsiste em 3 pessoas. Então Deus não criou porque ele estava solitário. Deus é um, mas ele subsiste em 3 pessoas: Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E pela leitura das Escrituras, então, nós podemos entender, e um certo pregador chamado John Flavel, ele disse o seguinte, ele imaginando esta aliança, esse diálogo, o pai então teria falado ao filho: meu filho, eis aqui esses homens pecadores. Não estão abertos à minha justiça por natureza, mas precisam dela, porque são pecadores. E então o filho se prontificou a vir, pagar a nossa dívida, sofrer a nossa pena. E Cristo então disse ao pai: eu irei. O pai então decidiu enviar o filho. E o filho disse: me dê a dívida deles. Me dê toda a dívida deles. Eu irei sofrer no lugar deles. Seja sobre mim aquilo que eles merecem. E aí o pai, né, nesse é um pensamento aqui, de maneira poética, né, esse pregador colocou aqui, então o pai teria dito ao filho: se você tomar o lugar deles, deve considerar que terá que pagar até a menor dívida. Não espere abatimento, se eu poupar eles, não pouparei a ti. E o filho então teria dito: que assim seja, que venha sobre mim, estou disposto a quitar. Meus irmãos, Cristo veio pagar a nossa dívida. Ele veio voluntariamente, houve uma aliança, houve um pacto, houve um acordo em que o pai enviou o filho veio voluntariamente e o pai e o filho enviam o Espírito Santo. Então, o principal que estamos aqui nesta noite, a coisa principal, dentre todas as bênçãos, é que Deus nos deu o seu Filho. Deus nos deu a Cristo. Deus nos deu um mediador, um salvador, a nossa dívida está paga. E a base, e alguém pode perguntar: mas como vocês podem dizer isso? A base, irmãos, é a aliança. Nós podemos falar isso baseados na aliança de Deus. E durante o seu ministério terreno, Jesus sempre enfatizou que ele veio fazer a vontade do Pai. Então, essa é uma oração, e a base daquilo que está sendo pedido nesta oração são as promessas de Deus. E então, após toda essa carta aos Hebreus, aí é o texto no final da carta, então o autor da carta, ele ora, né, ao Deus da paz, e no verso 21 ele diz, ele pede a Deus que vos aperfeiçoe em todo o bem. Então, o pedido é que Deus vos aperfeiçoe. Irmãos, nós somos chamados nessa aliança, nós somos chamados a Cristo, nós somos chamados, claro, pecadores, mas para as boas obras, para a salvação. Talvez não seja tão difícil entender o conceito de boas obras, mas a verdade é que sem a graça de Deus, nós não somos inclinados às boas obras. E Cristo veio para nos redimir dos nossos pecados, nos congregar
como seu povo, para que possamos adorá-lo, servi-lo. Ele é o nosso pastor. Veja que na oração aí no verso 20 ele diz: o grande pastor das ovelhas. É Cristo. Nós que temos esse ministério da pregação, também recebemos esse título. Na verdade, nós somos subpastores. O verdadeiro pastor é Cristo. O próprio Davi, no Antigo Testamento, que é um tipo de Cristo, e em Ezequiel 37, 24, falando dessa tipologia, o profeta diz: e o meu servo Davi será rei sobre eles, e todos eles terão um só pastor, que é Cristo. Então, meus irmãos, Deus santifica o seu povo. Há uma aliança, há um propósito de Deus, e isso não é contrário à oração. Então nós vemos aqui o escritor aos Hebreus orando: Deus, santifica-os, santifica o teu povo. Então o fato de Deus já ter planejado a nossa santificação, o fato de Cristo já ter vindo, dado o seu sangue, isso não é oposto a que oremos por santificação. E na verdade, irmãos, a base para que oremos, a base para as nossas orações, são as promessas de Deus. Nós podemos orar porque Deus nos promete nos santificar. Então a nossa oração ela é de acordo com a vontade de Deus. E então nós entendemos, irmãos, que nós devemos orar ao Senhor. Entendemos também aí que para fazer a vontade de Deus, você precisa estar em paz com Deus. E você só pode estar em paz com Deus por meio de Jesus. Se você não tem a Cristo, se você não tem um mediador, se você não está coberto com o sangue de Jesus, talvez você possa até me dizer: mas pastor, eu não sinto que há uma inimizade entre mim e Deus. Mas a verdade é que há uma inimizade, o pecado é a transgressão da lei de Deus e nós nascemos inclinados a essa transgressão. Mas eu quero lhe dizer que há uma paz na obediência a Deus, mas só conhecemos essa paz se estivermos em Cristo. No Salmo 119, verso 165, o salmista diz: muita paz têm os que amam a tua lei, e para eles não há tropeço. Em Provérbios 3,17 diz: os seus caminhos são caminhos de delícias, e todas as suas veredas, paz. Então, irmãos, nós estamos aqui para nos alegrar, e não tem como termos alegria fora desta paz, e a base desta paz é a aliança de Deus. A base dessa paz está em Cristo Jesus, o mediador da aliança. Então não há como ter alegria virando as costas para Deus, para Cristo. Fora de Cristo, que tem é o caminho do pecado. E que, de fato, há uma alegria transitória, um prazer nesse caminho. Um prazer transitório. E que é também ilusório. É uma ilusão. Porque como ter paz se não temos a Deus? Se não estamos em paz com Deus? Jesus Cristo é o príncipe da paz. Jesus Cristo, Ele nos ofereceu a sua paz, dizendo: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Então, nesta oração, ele fala aí do Deus da paz, fala de Cristo, da aliança, pede a Deus que nos santifique, nos aperfeiçoe, para que possamos cumprir a sua vontade. Então, a nossa obrigação, como criaturas, é obedecer a Deus. Antes da queda, desde o Gênesis, o homem foi criado com capacidade de obedecer a Deus, mas agora está caído em pecado, a raça, a nossa humanidade, caímos em Adão, todos nós. Mas, irmãos, mesmo assim nós vemos aí que a oração é para que Deus nos aperfeiçoe, para que possamos cumprir a vontade de Deus.
Ou seja, nós precisamos de uma provisão de Deus para que possamos obedecer. O crente ainda é pecador. Muita gente não entende. O crente, ele é justo e pecador ao mesmo tempo. Há uma luta dentro do crente da carne contra o espírito. Deus é quem opera em nós tanto o querer quanto o efetuar, mas nós devemos desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. Ou seja, a nossa responsabilidade, ela é real. Mas nós precisamos também da graça de Deus, da misericórdia de Deus, que Deus ouça as nossas orações por santificação, para que consigamos cumprir a sua vontade. Muita gente acha que deve orar só para buscar a conversão, o novo nascimento. Não, irmãos, nós devemos continuar orando. Nós precisamos continuar pedindo por santificação. Nós precisamos disso. E também nós percebemos que o fato de estarmos na aliança não anula a necessidade de obedecermos. Mas nós não conseguimos sozinhos. Devemos orar, pedir a Deus. Porque quanto mais lemos a Bíblia, quanto mais conhecemos a lei de Deus, o seu padrão, mais nós vemos quão pecadores somos. A palavra de Deus é como um espelho que mostra as nossas imperfeições, o nosso pecado. Então, nesta oração, o pedido é que Deus vos aperfeiçoe em todo o bem. E isso é muito importante porque nós já vimos que esses cristãos hebreus vacilavam na fé. Eles não estavam perfeitos. E nós também não, irmãos. E enquanto estivermos nessa terra, estaremos sendo aperfeiçoados. Então nós precisamos da ajuda de Deus, porque constantemente nós somos tentados a nos desviar, e nós precisamos ser constantemente restaurados ao serviço de Deus, à obediência de Deus, aperfeiçoados, para produzir o fruto do Espírito. Então Deus quer que sejamos perfeitos, mas você pode dizer, em várias partes da Bíblia é dito isso, né? Deus disse a Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Também lá no Sermão do Monte, Jesus diz, né, que para sermos perfeitos, como é perfeito o nosso Pai que está nos céus. Mas aí você pode dizer, quem é que pode ser perfeito? E nós sabemos que os crentes não são perfeitos. Mas, irmãos, esse deve ser o nosso desejo. E nós devemos orar por isso. Esse deve ser o nosso alvo sincero. Com a ajuda de Deus, buscarmos uma vida mais santa. Então esse é o nosso chamado. Cristo nos chamou para isso. Cristo morreu na cruz para que sejamos novas criaturas. Feitura dele, para que possamos então praticar boas obras. Então, irmãos, nós cremos, nós pregamos que do começo ao fim, nossa salvação depende de Deus, depende da aliança. E depende da graça de Deus. E nós devemos continuar orando, mesmo os crentes, desejando o aperfeiçoamento, usando os meios de graça, lendo a Bíblia, adorando a Deus, ouvindo a pregação da palavra de Deus, cultuando, como estamos fazendo aqui agora, buscando ouvir a palavra de Deus, orando, pedindo a Deus que nos aperfeiçoe, para que assim possamos fazer a sua vontade. Então o propósito da Bíblia, o propósito desse conhecimento do Evangelho, o propósito, irmãos, é que sejamos novas criaturas em Cristo Jesus e que obedeçamos a Deus. Muitas pessoas ficam querendo investigar, será que eu estou no centro da vontade de Deus? A vontade de Deus, irmãos, ela está revelada na Escritura. É que sejamos santos, sejamos obedientes. Também ao ler a Escritura, vamos perceber que nós não conseguimos isto. E aí é que entra a oração.
E, na verdade, deveríamos orar muito mais. E a fraqueza na oração, na verdade, está porque nos consideramos fortes. Como se não precisássemos orar por aperfeiçoamento e santificação. Então nós precisamos sim orar. E no final desta carta aí, como estamos vendo, há uma oração. Para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. Veja, perceba aí que ele diz, operando em vós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo. As nossas obras só são aceitáveis diante de Deus por meio de Jesus. Quais são as boas obras? Aquelas que são feitas com fé genuína, por amor a Deus, visando a glória de Deus. As boas obras, irmãos, elas são feitas em nome de Jesus. Nós, por natureza, somos inclinados ainda ao pecado, mesmo crentes. E nós devemos desejar fazer boas obras. E essas boas obras, então, devem ser fruto de fé salvadora, de conhecimento da vontade de Deus revelada nas Escrituras, e devem ser feitas em nome de Jesus, por meio de Jesus. Então, em toda parte na Bíblia, nós percebemos que os crentes não conseguem cumprir o seu dever por eles mesmos. Paulo diz, Romanos 7,18, eu sei que em mim, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. A outra parte lá em Romanos 7, que ele diz que ele encontra uma lei, que ao querer fazer o bem, ele encontra uma lei, né, de que o mal ali está a um princípio oposto ao seu desejo de obedecer a Deus. Então isso nos humilha, é bem verdade. Deus, muitas vezes, Ele nos faz ver isso, irmãos. A nossa inabilidade, nossa fraqueza. Mas o propósito é que possamos orar mais. Nós precisamos, muitas vezes, ser humilhados. Perceber que ainda somos pecadores. Para que possamos ser mais quebrantados, orar mais. Buscar desenvolver a nossa salvação com temor e tremor, sabendo, como Paulo diz em Filipenses, que é Deus quem opera em nós, tanto querer quanto efetuar, segundo a sua boa vontade. Como Jesus disse, Ele é a videira, nós as varas. Quem está em mim, esse dá fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Fora de Cristo, sem a graça de Cristo, nada podemos fazer. Então, tudo isso, essa oração nos mostra. Né? Ela também é uma oração de adoração a Deus. Vejam aí, no final da oração, no verso 21, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. A glória por essa obra de Deus, por essa aliança, por essa santificação, é apenas a Deus. Toda glória é ao Senhor. Então, irmãos, nós como igreja, nós como povo de Deus aqui, nós devemos perseverar, não desanimar. Esse ano foi um ano cheio de dificuldades, ausência, não podendo nos congregar, estarmos congregados aqui. Muitas vezes apenas podendo usar ali a internet, as redes sociais, a crise financeira, as dificuldades, o nosso próprio pecado. E então nós tivemos lutas durante este ano. Mas Deus é fiel. Ele tem nos abençoado. Nós estamos nessa aliança com Ele. Ele está nos santificando em meio a essas dificuldades. Porque Ele é fiel à sua aliança. E então toda a glória, todo o louvor é ao Senhor. Porque é Ele que dirige o seu rebanho. Cristo é o supremo pastor. Ele ofereceu o seu próprio sangue. E então, irmãos, diante de tudo o que Deus fez por nós, dando a Cristo, nos salvando, né, nós apenas ficamos como que humilhados.
O que podemos fazer a Deus, né? O que o homem pode fazer a Deus? Gratidão do coração, louvar a Deus, tributar a Ele toda a glória, servi-lo de coração. Essas são respostas de gratidão. Andar com Deus, ler a Bíblia. Nada disso é meritório, irmãos. Nada disso compra o favor de Deus. Ele fez o seu plano na eternidade de nos salvar. Mas num momento como esse de ações de graças, nós devemos meditar naquilo que Cristo fez, naquilo que Deus o Pai fez enviando o Filho. E como ali, aquele teólogo, né, nos colocou aquele pacto entre Pai e Filho e o Espírito Santo, planejando a nossa salvação. E ele, no final, ele exorta ali os seus leitores, né, não sei se era um sermão que foi pregado, mas ele exorta, dizendo: ó, que a vergonha cubra as suas faces e julguem a si mesmos agora. Cristo merece que você esteja com Ele por ninharias. Muita gente quer até vir à igreja, servir a Deus. Mas não é por aquilo que Deus já fez. Muitas pessoas estão buscando, irmãos, as igrejas, em meio à crise, às vezes se decepcionando em alguns locais. Mas o motivo de estarmos aqui, o principal, embora Deus nos abençoou grandemente, nos deu um lugar de culto, isso é bom, é maravilhoso. Podermos ter aqui, estar abrigados para ouvir a palavra de Deus. Temos o nosso salão. Mas, meus irmãos, nós não devemos servir a Deus apenas por bênçãos transitórias e temporais. A verdade é que, se nós somos sinceros, muitas vezes, em meio a esse ano, nós reclamamos, murmuramos. Em meio ao dia a dia, nós reclamamos. E esquecemos do que Cristo sofreu para nos salvar. Quão indignos somos, irmãos. A verdade é essa. Nós esquecemos o que Jesus fez. Ele é Deus. Ele estava ali em comunhão com o Pai. E Ele veio a esse mundo pobre, nascido de mulher, nascido sob a lei, sofrer em nosso lugar, dar a sua vida na cruz do Calvário. E Ele não murmurou em momento algum. Não reclamou. Como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, Ele foi até o fim, Ele deu a sua vida, para que tenhamos vida eterna, para que tenhamos paz, para que sejamos povo da aliança. E juntamente com essa bênção maravilhosa da salvação, Deus acrescenta as nossas necessidades. Ele protege o seu povo, Ele abençoa o seu povo. Em meio às crises, às dificuldades, Deus nos sustenta. Deus nos dá a avançar, progredir. Tudo isso é graça de Deus. E é motivo de gratidão. Mas jamais, irmãos, nós devemos esquecer que o principal Deus já nos deu. Quando Ele nos amou na eternidade, nos deu o seu Filho. E isso nos dá a base e a certeza de que Ele continuará nos abençoando. E que nós devemos então continuar, perseverar, continuar orando, buscando ao Senhor, servindo a Ele, fazendo aquilo para o qual Ele nos chamou, nos concentrando na nossa vocação de sermos santos, de sermos crentes, de estarmos em Cristo, nos concentrando nisso, nos arrependendo dos nossos pecados, buscando o quebrantamento espiritual, andar de modo mais humilde, observando assim então que Deus é digno que andemos em humildade, em gratidão, em ações de graças diante dele. Então, meus irmãos, nós queremos louvar a Deus pelo Evangelho, por Jesus Cristo. Queremos louvar a Deus por essa igreja local. Queremos louvar a Deus porque
Deus tem nos permitido estar com essas portas abertas, pregando, adorando a Deus. E agora também o Senhor tem nos permitido começar esses reparos, né, na estrutura física aqui da nossa igreja. Então nós queremos louvar a Deus por Cristo, pelas suas bênçãos, por este ano, por essa obra que é dele, né, que Deus tem nos confiado aqui nessa cidade. Ser uma agência do seu reino, pregar o seu evangelho, anunciar a Cristo. E poder então, irmãos, melhorar as nossas condições para anunciarmos o evangelho, receber melhor aqueles que estão aqui buscando ouvir a palavra de Deus. Então nós nos alegramos com isso. Nós rendemos graças ao Senhor. Grandes coisas o Senhor fez por nós e haverá de fazer, segundo a sua vontade, segundo o seu querer. Então toda honra, toda glória, todo louvor sejam ao Senhor Jesus Cristo. A Ele seja a glória. Amém. Irmãos, vamos orar mais uma vez? Curva a sua cabeça, oremos ao Senhor. Senhor, muito obrigado por esse momento de meditação na Tua palavra, ouvirmos essas verdades sendo expostas, anunciadas. Quebranta-nos, ó Pai. Tem misericórdia de nós, porque somos fracos, pecadores. E tem compaixão, ó Deus, do Teu povo. Nos dá Te servir melhor. Nos dá fazer as boas obras por gratidão. Nos ajuda, ó Deus, a cumprir o Teu querer aqui neste lugar. Que cada um de nós possa ter a alegria de ser da aliança, de ter a Cristo como Salvador, mas também Senhor, e que possamos servir de coração e alegremente ao Senhor aqui neste lugar. Nos abençoa, Pai, dá-nos a Tua graça, é o que pedimos e oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, vamos nesse momento cantar mais um dos nossos hinos e em seguida faremos a oração final, irei fazer, impetrarei a bênção apostólica e entoaremos o tríplice amém. Louvemos a Deus então com mais um hino.